Bom dia, paz do Senhor, meninas. Bom dia, paz de Deus. Paz de Deus, Deus abençoe, que bênção. Vamos lá para mais um dia, né? Aprender aqui do nosso Senhor, nosso Pai amado, que tem nos ensinado tanto aqui nesses encontros, né? Tem nos capacitado, tem aberto os nossos olhos, né? Para que possamos enxergar coisas que antes nós não enxergávamos, né? Coisas que antes nós não estávamos atentas, mas o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado graça e tem nos abençoado. E eu sou muito grata a Deus por isso, né? Então vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por essa oportunidade, né? Quantas vezes o inimigo tenta nos tirar, né, desse momento, coloca empecilhos. Eu tenho visto que o inimigo tem colocado muitas enfermidades, né? E muitas vezes a gente nem se atenta, né? Nem se atenta para o que ele está fazendo para nos impedir, né? Às vezes é a enfermidade, às vezes é o desânimo, às vezes é outro compromisso que ele coloca, né? Nesse tempo, nesse lugar que nós separamos para o Senhor. Então, vamos pedir ao Senhor, né? Nós já estudamos sobre os dons, né, do Espírito Santo, e vamos pedir, né, a Deus em todos os dias nas nossas orações, para que a gente possa ter o discernimento de espírito, né? Quando o inimigo ele vê que nós estamos sendo capacitadas pelo Senhor, ele faz de tudo, né? De tudo. Por quê? De tudo para nos tirar, né? Desse empenho que nós estamos tendo. Ele começa a colocar coisas na nossa mente que, não, mas isso daí, nossa, vai ficar lá 1 hora. Você vai ficar lá escutando, isso daí não... vai fazer outra coisa. Então, muitas vezes a gente não percebe a astúcia dele, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se a gente não tá ligada na fonte, a gente não sabe, né, o que o Senhor tem para nossa vida, aquilo que ele quer para nós, então nós ficamos sem entendimento, sem conhecimento. E a gente sabe que o conhecimento é que gere a nossa vida, né? Como assim, Angelita? Por exemplo, se eu não sei, né? Se eu não sei que ali tem um buraco diante do meu caminho, o que vai acontecer? Eu vou cair nesse buraco. Então, o conhecimento, ele nos leva a outro lugar, né? Ele nos tira da média. O conhecimento, ele nos tira da mediocridade, né? Que é a média. Então, ele nos leva a um outro estilo de vida. Vocês podem perceber, vocês que estão vendo a palavra, vocês que estão comprometidas com a palavra, que tem mudado coisas dentro do seu lar, dentro do seu posicionamento, dentro da sua casa. Então, você está se posicionando. Mas eu quero te dizer para você ficar atenta, porque o inimigo, ele sempre vai querer te tirar da presença de Deus. Ele sempre vai colocar empecilhos, né? Igual eu estava contando o testemunho para vocês sobre os dardos inflamados do maligno. Que a primeira coisa que veio na minha mente quando eu amanheci mal, quando eu amanheci ali chorando por causa do pesadelo que eu tinha tido, que é a primeira coisa que ele jogou na minha mente? Não, hoje você não está muito bem, então você pode ficar em casa, você não precisa ir cultuar a Deus. Quantas vezes, né? Eu falei assim, mas peraí, o que Deus tem a ver com isso? Não, eu vou sim, nunca faltei de culto, né? Quantas vezes, né? Eu tava analisando a minha vida, né? Quantas vezes eu fui trabalhar doente, trabalhar com febre, não estava bem, e quantas vezes, né? A gente dá desculpa para não ir pro culto, às vezes apenas porque tá com uma dorzinha na unha, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa perceber como o dardo inflamado do inimigo, né? Ele não quer que nós saibamos da palavra do Senhor, ele não quer que nós desfrutemos daquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra. Então, vamos orar?
para a gente poder estar entrando aqui no nosso assunto de hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse momento onde nós estamos aqui buscando entender a Tua palavra, nos dedicando, Senhor, a estar aqui para saber mais do Senhor. Mas nós, Pai, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria mente, nós não conseguimos, Pai. Não conseguimos saber, não conseguimos decidir o que é melhor para nós, mas nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Nós sabemos que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade. Nós sabemos que o Teu Espírito discerne no nosso espírito aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então estamos aqui diante do Senhor para aprender. Fale conosco profundamente, Pai. Fale conosco, nos ensine, nos corrija se for preciso, nos exorta se for preciso, nos consola se for preciso, Pai. Em nome de Jesus, Deus, não deixa que o inimigo venha tirar a semente da palavra do nosso coração, porque nós sabemos que ele tem esse papel e que muitas vezes ele faz isso. Nos dê estratégias, Pai, para que nós possamos aprender de fato o que está sendo ensinado aqui. Nos dê estratégias, Pai, para nos firmarmos cada dia. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor, o inimigo impedir esses estudos, Pai. Nós estamos percebendo o grande levante que ele tem feito. Ontem não conseguimos nem gravar o estudo, colocamos para gravar, mas ele saiu e a gente nem percebeu. Mas, Pai, nós entregamos essa aula nas Tuas mãos, nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Pai. Nos ensina, Senhor. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, todas as mulheres, não deixa elas desanimar, Pai. Atraia elas para vir aprender com o Senhor, Pai. Aqui não é comigo, é com o Senhor que nós estamos aprendendo. Pai, em nome de Jesus, acalma nosso coração nesse momento, acalma nossa mente e, por favor, Pai, fale conosco profundamente. Assim eu oro, agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Vamos lá? Então, ontem nós não conseguimos, né? Na verdade, nós gravamos, colocamos aqui para gravar em 2 aparelhos, mas infelizmente eu não percebi, né, que tinha parado e nós ficamos sem. Então, por isso, hoje nós vamos, né? Eu preparei uma recapitulação de ontem e nós vamos aprofundar em mais versículos, né? Que falam hoje sobre um ministério que Deus nos deu, um ministério maravilhoso da reconciliação, né? É o ministério que todas nós recebemos. Aí, às vezes a gente fala, nossa, eu não tenho um ministério, eu não sei ainda o propósito que Deus tem para mim. Então, embaixadora, eu quero te dizer que esse é um ministério que Deus colocou na sua mão, tá bom? Então você precisa de fato entender isso daqui e se capacitar, né? O Senhor, ele nos capacita, ele nos usa, mas nós também precisamos nos capacitar. E o que nós estamos fazendo aqui? Nos capacitando, buscando conhecimento, buscando entender a palavra, buscando saber o que está escrito, né? E obedecer. Depois que a gente entende, né, o que está escrito, depois que a gente entende que o Senhor discerne para nós no nosso coração, e a gente começa a colocar em prática, tá certo? Então, hoje nós vamos entender, né, profundamente o plano da salvação pelo ministério da reconciliação, para que nós possamos comunicar o evangelho com clareza, né, profundidade e confiança na nossa própria identidade em Cristo. Então, nós estamos aqui para sermos preparadas, capacitadas pelo Senhor, para que nós possamos comunicar essas boas novas, esse evangelho lindo, maravilhoso, né? Que o Senhor nos salvou, o Senhor nos tornou filhas, o Senhor nos adotou, Ele
trouxe nós para a família dele. Então, essa identidade de filha, ela implica em fazer aquilo que o pai deseja. Ela implica em fazer aquilo que o pai deixou para nós fazermos, né? Então, olha só, nós vamos pensar em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 19. Esse daqui é o nosso chamado à reconciliação. Olha só, tá escrito assim, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo revela que a reconciliação foi uma obra iniciada por Deus. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Essa obra, ela não foi eu e nem você que iniciou. Às vezes as pessoas falam, eu aceitei Jesus. Eu que fui lá e quis Jesus para morar na minha vida. Essa pessoa, ela ainda não tem o entendimento de que a reconciliação, ela partiu de Deus. Porque como nós estávamos mortos no nosso pecado, nós não tínhamos condições de responder a esse chamado, de responder a essa paternidade. Então, tudo começa no Senhor, em Deus, né? E Jesus, ele foi o instrumento perfeito por meio do qual a humanidade foi reconciliada com Deus. Aqui, o termo ministério da reconciliação, ele indica o dever que nós temos como filhas em proclamar as boas obras de Deus uma vez que nós fomos reconciliadas. Então, nós fomos chamadas, nós fomos reconciliadas. E agora, o que nós vamos fazer? Nós também precisamos levar essa palavra com clareza a outras pessoas. Mas por que, Angelita, que eu tenho esse dever? Porque é algo que foi escrito aqui na palavra. O Senhor falou, ele nos deu esse ministério. O que é um ministério, Angelita? É uma missão. Ele nos deu uma missão, é um ministério, é algo que eu preciso desenvolver, saber, conhecer mais para falar com propriedade. Igual eu tenho falado com vocês aqui sobre oportunidades, não perder oportunidades. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa passa pela nossa vida e é a única oportunidade que ela vai ter de conhecer Jesus. Mas nós ficamos ali perdendo tempo, não vivemos com intencionalidade. E a alma dessa pessoa que está sem Jesus, ela está condenada a morar eternamente no inferno. Isso é muito sério, é uma urgência que temos de falar desse Jesus. Quantas vezes, será que toda a nossa família, eles já conhecem Jesus? Nossa, Angelita, mas eu acho que não, minha família não conhece não. Então arrume estratégias para você poder estar falando do Senhor. Eu tenho uma estratégia, desde quando eu entendi, né, que eu tenho esse dever, né, de falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho uma estratégia dentro da minha família que nos grupos onde a gente se comunica, eu sempre estou postando a palavra de Deus. Nossa, gente, mas não é cansativo, não é enjoativo? Embaixadoras, eu estou fazendo a minha parte. E aí vai caber ao Espírito Santo chamar cada um da minha família ali para poder ver aquilo que estamos falando ali. Eu tenho que fazer apenas a minha parte, né? E a estratégia que o Senhor me deu foi essa. Eu tenho uma lista de transmissão onde eu transmito a palavra de Deus para mais ou menos umas 500 pessoas, todos os dias. E aí a gente fala assim, nossa, Angelita, mas as pessoas não... Tem gente até que me bloqueia e depois volta de novo. Tem uma amiga minha, ela falou, Gê, eu vou te bloquear, não aguento mais receber essas mensagens. Eu falei, amém, pode bloquear. Aí agora ela desbloqueou, Gê, agora
Agora eu me converti, pode mandar as mensagens. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que realmente nós precisamos ser estratégicas, nós precisamos viver intencional. Eu achei muito legal o exemplo que a Adri deu, que ela colocou ali na casa dela, na janela, versículos, né? Versículos da palavra de Deus. Ela colocou vários versículos. E aí, de repente, ela pegou o marido dela olhando, lendo aqueles versículos, né? Nós precisamos ser estratégicas, mulheres. Aonde está, né, a nossa estratégia pela salvação da nossa família? Aonde está a nossa estratégia para que o amor de Deus seja plantado no coração dos nossos filhos, para que nossos esposos também sejam mais firmados, né? Então, nós precisamos ser estratégicas. Ali no banheiro é uma estratégia muito boa, onde você pode colocar versículos, você pode fazer um painelzinho ali. Por muito tempo, eu deixei ali no meu banheiro pregado todas as lições que a gente dá no curso Casados para Sempre, para eu saber o meu papel e o meu marido saber o papel dele. Então, por muito tempo, ficou ali um painel ali na parede do banheiro, porque o banheiro a gente vai ali bastante vezes. E também é uma estratégia de evangelismo, porque as pessoas que visitam a sua casa, elas podem usar o banheiro. Então, olha só, existem várias estratégias para a gente viver de forma intencional. Uma outra coisa também que eu fazia bastante era o quê? Quando eu ia para a fábrica trabalhar, tinha um Jinja. Jinja que é aqueles templos dos deuses que tem aqui no Japão, né? E eu entrava dentro desse Jinja e eu escondia ali dentro versículos. Eu deixava de propósito, assim, escondia, que eu falo assim, eu deixava versículos em lugares ali. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, ele usa isso. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser criativas, vamos ser estratégicas, né? Ali na loja, eu estou confeccionando um baúzinho de versículos para os clientes que forem lá e eu colocar ali uma frase bem, olha, tire aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor. Então, nós precisamos ser estratégicas. Aonde nós estamos, nós precisamos ser intencional. Por quê, Angelita? Porque o mundo precisa desse Jesus. O mundo precisa dessa salvação. As nossas redes sociais, elas podem sim ser usadas para alcançar pessoas, né? Às vezes você tá aprendendo tantos versículos aqui. Então, coloque um versículo lá que te chama a atenção, né? Marque o Emagreça com a Bíblia, o Instagram do Emagreça com a Bíblia. Por quê? Porque assim você pode ser o canal que vai trazer outras pessoas para aprender aqui a palavra, né? Então, isso é evangelismo, é estratégias de evangelismo, né? É estratégias dessa missão que nós temos de reconciliar as pessoas com Cristo. Então, vocês conseguem perceber que é tão simples, mas é compromisso, né? É você falar para o Senhor, Senhor, eu vou me comprometer nesse ministério da reconciliação. Eu ganhei isso do Senhor, o Senhor me deu, então eu também vou fazer. Eu vou me comprometer em todos os dias, na palavra aqui que eu estou aprendendo, eu vou colocar um versículo lá no meu story e vou marcar o Emagreça com a Bíblia. Vou colocar uma frase do que eu entendi para minha vida. Embaixadoras, isso causa um impacto que você não tem noção. Sabe por que causa um impacto? Porque aí já não é você mais que vai fazer. É o Espírito Santo. As pessoas, eu vi que a Ana Laura fez isso lá no Instagram dela e depois ela testemunhou que as pessoas começaram a chamar ela para poder perguntar sobre aquilo. Então as pessoas, elas estão carentes, elas precisam de Jesus. Elas precisam do direcionamento do Senhor. E no nosso coração precisa ter esse amor pelas almas, esse amor pelas vidas, esse amor de Deus derramado no nosso coração, para que a gente possa ser esse canal, esse instrumento. Porque, embaixadoras, é uma eternidade inteira sem o Senhor. E é muito tempo. A gente não consegue mensurar o que é uma eternidade. A gente não consegue mensurar esse tempo. Mas é uma eternidade. Depois que nós morrermos, vai ser eterno. Está registrado isso na Bíblia.
Nós vamos ser julgadas, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Quem não está em Cristo, essa é o julgamento. Quem não está em Cristo vai viver eternamente no inferno. E isso é muito triste, porque lá vai haver muita dor, muito choro. As pessoas vão querer se arrepender ali e não vai ter como. Não há chance. Não é como algumas religiões pregam, que vai ter ali purgatório, que vai ter ali um tempo de arrependimento. Não é assim. Não é assim. O Senhor deixou escrito na palavra dele para nós. Então, nós precisamos nos posicionar, embaixadoras. A Polônia disse assim: Angelita, hoje eu não vou ouvir o estudo, minha filha foi assaltada. Deus abençoe, amém. Irmã Polônia, que Deus guarde e cuide aí da sua família, em nome de Jesus. Então, continuando aqui, esse chamado à reconciliação nos remete ao plano de redenção desde Gênesis, onde Deus buscou restaurar o relacionamento rompido ali pelo pecado. A reconciliação, ela é muito mais do que uma simples mensagem de paz. Ela é uma mudança de identidade e de propósito. Então, hoje nós vamos entender mais profundo e eu quero te motivar, te incentivar a transmitir essa mensagem. Ai, Angelita, mas eu ainda não sei quase nada. Não tem problema. Um versículo que você colocar lá, você vai estar fazendo a sua parte. E se a pessoa te chamar e você não souber responder, fala assim, vamos lá para o Clube da Bíblia, porque eu também estou aprendendo. Vamos lá. Aí você coloca todas as suas dúvidas lá. É simples assim. É simples assim. Nós também temos o versículo de Romanos 5,12, que fala assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Esse versículo, ele é um dos versículos chaves também para nós estarmos falando com as pessoas. Esse versículo, ele nos mostra que por meio de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. O Senhor nos criou para ser eternos. Não existia morte. A gente não iria passar esse processo da morte. A morte, ela só existe hoje por causa do pecado, da desobediência de Adão, e através disso entrou a morte, esse processo de morte, esse processo dessa dor terrível. Isso é causa do pecado. Deus não criou a morte. Olha só para vocês verem a profundidade disso. Mas uma desobediência, isso afetou toda a humanidade. Essa morte foi tanto física quanto espiritual. A morte aqui, ela não é apenas a morte física, mas o mais principal é a morte espiritual, que foi uma separação de Deus. Mas, Angelita, peraí, se houve essa separação de Deus, por que Deus já não reconciliou todo mundo ali depois que Adão pecou? Falou, Deus perdoou, Deus não é um Deus de perdão? Por que Deus não perdoou e trouxe essa reconciliação? Porque Deus é justo. Se Deus tivesse perdoado ali, a justiça dele, a justiça que ele exige, que o pecado seja julgado, não iria ser feita. E aí esse Deus seria injusto. Deus, ele é justo a todo tempo, a todo momento. Ele é 100% justo, ele é 100% honesto. Não existe uma vírgula nele de injustiça. Então, mas o que aconteceu? O amor de Deus pela humanidade, por mim e por você, ele proveu essa solução em Cristo. Essa compreensão, ela permite que nós podemos ver a justiça e a misericórdia de Deus em equilíbrio. Lá em Efésios 2:1 também, vão anotando, meninas, esses versículos, eles precisam ser pensados, eles precisam ser realmente gravados no nosso coração. Então aqui, lá em Efésios 2:1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Aqui o apóstolo Paulo, ele enfatiza que estávamos espiritualmente mortas em nossos pecados antes de conhecer a Cristo. Estar morto espiritualmente significa que não há vida divina
em nós. Mas somente em Cristo nós podemos viver. Então, olha só, quantas pessoas você conhece que muitas vezes falam assim, eu tento ler a Bíblia, eu tento ali entender a palavra, mas eu não consigo. Eu abro ali e parece que tá tudo em outra língua ali. Por quê? Porque ainda essa pessoa, ela pode estar morta. Ela ainda não tem o Espírito Santo dentro do coração dela. Nossa, Angelita, mas eu já tô tanto tempo na igreja e eu ainda não consigo ter esse entendimento da palavra. Então, minha irmã, você precisa orar, pedir ao Senhor, Senhor, me salva. Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, me vivifica. Senhor, me tira desse estado que a minha mente não consegue entender a tua palavra. Que o seu Espírito venha sobre mim e me ajude a entender, me ajude a guardar, me ajude a discernir. Me ajude, Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele se aproxima daqueles que o buscam. O Senhor, ele não está preocupado com eu e você ir na igreja todos os dias. Ele não está preocupado de nós estarmos aqui todos os dias. Ele está preocupado sim em um relacionamento sério e profundo com ele. E é um tipo de relacionamento onde nós analisamos a nós mesmas por dentro. Por exemplo, aquele sentimento ruim que vem dentro da nossa mente e do nosso coração. Aquele sentimento de medo, de insegurança, de incerteza. A análise é a seguinte: por que eu estou sentindo esse sentimento? Se eu tenho um pai que cuida de mim, porque nós já aprendemos isso na identidade, não é? Que nós somos filhas, que nós fomos adotadas. Então nós precisamos, o relacionamento profundo que nós precisamos ter com Deus é esse. Por que está vindo esse sentimento? Porque o Senhor, ele é meu pai. O Senhor, ele me guarda, ele cuida de mim. O Senhor, ele me deixa segura, não preciso ter medo, não preciso ficar com essa falta de paz. Então, por que tá vindo esse sentimento? Ah, entendi. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir só para você clicar aí na sua telinha e deixar o seu microfone no mudo, porque assim nós não... Isso, muito obrigada, Andréia. Seja muito bem-vinda, viu? Nós estamos aqui... Nossa, desculpa, viu? Eu nunca tinha entrado numa conversa assim, não sabia como era, me perdoa. Não se preocupe, não se preocupe. Você é muito bem-vinda aqui, viu? E nós estamos aqui entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nosso encontro é todos os dias às 7h30, das 7h30 às 8h30, aonde nós alimentamos a nossa alma para que nós possamos cumprir realmente o desafio. Você está no desafio do Brasil, né? Do Emagreça. Então, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui para te servir e te ajudar, tá bom? Joia, obrigada, viu? Por nada, meu amor. Então, essa análise, você consegue entender essa análise? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de comida. Por que eu estou tão ansiosa e comendo desse jeito? Eu já contei, eu não sei se eu contei aqui para vocês já o testemunho sobre que eu estava... quando a minha filha há pouco tempo, ela deu que ela tava vomitando e estava com diarreia, ficou internada, né? A Lohana é minha filha, para quem não sabe, é a embaixadora do Emagreça com a Bíblia. A Lohana, para quem não sabe, ela estava com 105 quilos quando ela veio pro Emagreça e ela hoje está com menos 35 quilos. Então, é possível para todas, tá bom? Isso é um encorajamento, né? Para que nós possamos cuidar da nossa saúde e realmente buscar ao Senhor para nos dar o equilíbrio. E nesse período que a minha filha estava doente, que ela estava com ela estava muito fraca, eu ligava para ela, ela não conseguia falar, ela estava muito debilitada. E ainda que a gente estava orando por ela, eu ligava todos os dias para orar, pedindo ao Senhor que abençoasse a vida dela, pedindo ao Senhor que guiasse ali os médicos para dar a medicação correta. E depois o Senhor me revelou, né, que se a gente não tivesse orado, o inimigo queria ceifar a vida dela ali naquele momento, de dar uma medicação errada. O próprio Espírito Santo de Deus
trouxe esse entendimento ao meu coração. E eu falei, louvado seja Deus porque nós oramos, louvado seja Deus porque minha filha foi guardada pelo Senhor, né? E isso é a demonstração do amor de Deus pela vida dela, né? O cuidado de Deus pela vida dela. E aí, eu começou a brotar uma ansiedade no meu coração. E eu comecei a comer tâmaras, né? Aí eu comi uma, e depois eu comi duas, depois eu comi três. Aí eu falei assim, e eu querendo comer mais, né? E aí o Senhor ministrou o meu coração assim, aonde você está jogando a sua ansiedade? Aí eu peguei e falei, nossa, Senhor, aonde eu tô jogando a minha ansiedade? É no Senhor. A tua palavra diz que eu não devo ficar ansiosa por coisa alguma, mas que eu devo orar e jogar em cima do Senhor todas as coisas, tudo que me angustia, tudo que me traz desequilíbrio. Eu preciso ir ao Senhor e colocar aos teus pés. E o Senhor falou assim, não, a sua ansiedade você tá jogando na tâmara, porque você já comeu, aí eu já tinha comido 9. E o Senhor falou para mim, você já comeu 9 tâmaras. Isso é descontrole, isso é desequilíbrio. A sua ansiedade você está descontando na comida. Quantas vezes, embaixadoras, nós descontamos a nossa ansiedade na comida? Isso é um pecado. Isso é a gente está colocando a nossa confiança no alimento e não no Senhor. A gente acha que a gente comendo vai passar aquela sensação de ansiedade. E não é assim. Por isso que a palavra ela nos orienta e ela nos guia. Então, é um testemunho para você ver que a gente precisa se relacionar com o Senhor de fato. Essa vivificação que ele nos trouxe, né, esse estado de morte espiritual que apontava a incapacidade humana de alcançar a reconciliação por si só, hoje nós somos vivas em Cristo, hoje nós podemos falar com Cristo, porque Deus nos trouxe a vida espiritual de volta. É isso que Efésios 2:1 está falando. E vos vivificou, estando vós mortas em ofensas e em pecados. O que é isso, Angelita? Eu estava morta ali, eu não sabia nem o que era pecado. Eu não sabia que a ansiedade e eu descontar a ansiedade na comida é um pecado. E o pecado, ele gera o quê? Morte. Ele gera a separação do Senhor. Lá em Salmo 51:5 diz assim, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só, muitas vezes nós pensamos que o bebê não tem pecado, né? Mas aqui o versículo está dizendo que eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso quer dizer que o bebezinho, ele já nasce pecador. Nossa, Angelita, não, mas a criança é inocente. A criança, eu não concordo com isso não, a criança é inocente. Embaixadoras, a criança, quem que ensina a criança a chorar quando ela quer colo? Quem que ensina? Ninguém ensina. Ninguém ensina. O Salmos é 51:5, Tieme. 51:5. Então, olha só. Esse salmo ele está contando para nós que desde o ventre das nossas mães nós somos pecadores. Então, não adianta nós termos Cristo e a gente não pregar Cristo para os nossos filhos. Porque eles também precisam de Jesus. Eles também precisam ser reconciliados. Eles precisam ser ensinados. Na hora que ele tá, naquela emoção ali do momento, ali nervoso, ele precisa ser ensinado. Vem aqui, respira, deixa eu te ensinar isso que você está sentindo. É um pecado que está dominando a sua alma. Essa raiva que você está sentindo é um pecado que está dominando a sua alma. Esse descontrole que você está sentindo, esse nervosismo que você está sentindo, é algo que está controlando você, mas não vai controlar mais, porque o Senhor Jesus é que controla os seus sentimentos. Comece a ministrar no coração do teu filho, comece a ministrar, ore, coloca a sua
suas mãos na cabeça dele e fala: Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo esse espírito de raiva, de ira, de descontrole. Dê ao meu filho o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Dê ao meu filho amor, dê ao meu filho paz, dê ao meu filho alegria, dê paciência, dê bondade, dê longanimidade. Então, você vai ministrar o quê? O fruto do Espírito no coração do teu filho. Isso é realmente evangelismo, evangelizar. Nós precisamos evangelizar os do nosso lar. Nós precisamos evangelizar as pessoas da nossa casa. Olha, o Senhor tem me agraciado tanto, porque eu sou uma pessoa que todos os dias eu falo: Senhor, me dá uma oportunidade de evangelizar, me dá uma oportunidade de cumprir o meu ministério da reconciliação, de reconciliar outras pessoas com Cristo. E todos os dias eu peço essa oportunidade. Eu já comentei com vocês que eu vou viajar na quinta-feira e eu já estou pedindo ao Senhor: Senhor, me dê oportunidade. Eu quero falar do Senhor para muita gente. Me dê uma oportunidade. E eu fico pensando, né? Fico conversando com o Senhor para Ele me mostrar qual é a oportunidade que Ele vai me dar. Ali no navio vai ter muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, eu quero ser luz ali. Eu quero ser sal da terra ali. Eu quero levar outras pessoas a Cristo, porque outras pessoas estão em momentos assim de depressão, em momentos que está passando por momentos de trevas em suas vidas. Então, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Ai, Angelita, mas eu não tenho, não. Ore, peça para Deus, derrame esse amor no meu coração. Derrama amor pelas vidas, pelas almas. Eu preciso ser esse instrumento do Senhor, né? Então, esse versículo, ele demonstra, né, que o pecado, ele é hereditário, né? Todos nasceram com essa inclinação para pecar, né? O bebê também é pecador. Olha só, né? Então, essa consciência do pecado desde o nascimento, ela nos leva a ver a necessidade de uma intervenção divina para sermos purificados e reconciliados com Cristo, né? Vamos agora para o caminho da reconciliação. Até agora, nós mostramos aqui a condição humana, né? E a necessidade. Primeiro, nós falamos do nosso ministério, que é o Ministério da Reconciliação. Esse segundo ponto aqui, nós falamos da condição humana, né? E da necessidade da reconciliação. Então, coloca aí o título para quem está anotando. Essa é a condição humana. E aqui, a partir daqui, nós podemos ver a necessidade que nós, como humanidade, precisamos da reconciliação. Então, os versículos, vou repetir, que você vai anotar. Romanos 3:23, depois Romanos 5:12, depois Efésios 2:1 e depois Salmos 51:5. Esses versículos, eles mostram a condição da humanidade, ou seja, a humanidade precisa de reconciliação, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o caminho para a reconciliação. Qual que é esse caminho, Angelita? Qual que é a forma que a gente usa para ser reconciliada com Deus? Então vamos anotar os versículos. João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele declara ser o único caminho para Deus, e a única verdade, e a única e toda fonte de vida. Então, várias religiões pregam que elas vão levar a Deus, mas aqui nós descobrimos uma verdade muito profunda, que Jesus, ele disse que ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Antes de eu chamar Jesus para morar na minha vida, eu frequentei várias outras religiões, porque eu queria encontrar respostas. Eu estudava, por muito tempo, eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e eu gostava muito porque me dava muitas respostas. Só que chegou num determinado momento que eu me deparei com
esse versículo, quando o meu sogro estava me levando para estudar a Bíblia. E eu falei, peraí, não, Jesus não é o único caminho. E aí eles começaram a me explicar. E aí eu fui pesquisar. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô enganada. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto da autora Zíbia Gasparetto, que me faz entender tantas coisas, né, tal. E aí, embaixadoras, pasmem, porque sabe o que mais me impactou? Foi que a nossa história, a nossa data de hoje, por exemplo, hoje aqui no Japão é 29 de outubro de 2024, depois de Cristo. A história, ela foi dividida em 2 períodos, em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, por que Cristo... Por que não foi antes de Buda e depois de Buda? Por que não foi antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec? Por que não foi antes, eu não sei lá tem várias religiões, né? Mas eu fiquei me questionando, então por que não foi? Então peraí, esse Jesus, ele tem algo. Porque ele dividiu a história. Existe o período antes de Cristo e depois de Cristo. E aí eu falei, nossa... Peraí, esse Cristo tem alguma coisa diferente. Ele dividiu a história. E aí, porque eu sou uma pessoa muito analítica, eu sou uma pessoa que eu quero saber a profundidade daquilo que me falaram. Eu não sou uma Maria vai com as outras que acredita em tudo que as pessoas falam. Eu quero ter fundamento. Eu quero ter realmente, de fato, uma coisa concreta. E aí eu falei assim, peraí, se esse Jesus realmente, ele é o único caminho, e eu estou fora desse caminho, e se realmente existe essa eternidade depois da morte, que as pessoas que estão sem Jesus vai viver eternamente sem Jesus, e se eu não tiver com esse Jesus, e isso for tudo verdade, eu tô lascada. Então, peraí, eu vou olhar isso aqui com mais clareza. E foi por isso que eu fui estudar teologia, foi por isso que eu fui pro seminário, foi por isso que eu fui aprender a palavra de Deus. Foi isso que realmente me impactou, me convenceu. Quando eu encontrei esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é um versículo chave, né? Ele não apenas mostra o caminho, mas ele é o próprio caminho para chegar até Deus. Cristo, ele é central na reconciliação. Apenas por ele se alcança a paz com Deus. Essa verdade deve ser proclamada com ousadia. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida num mundo onde hoje nós estamos vendo pessoas que estão mortas, que não tem conteúdo. Quantos influencers aí na internet sem conteúdo nenhum. Pessoas totalmente vazias de princípios, de valores e que tem milhões de seguidores. E nós, embaixadoras, nós temos essa mensagem que traz vida, que traz reconciliação. E o que nós estamos influenciando? Quem nós estamos influenciando? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levar esse Jesus, essa vida, né? Levar esse conteúdo de valor para as pessoas. Jesus, ele traz vida. Ele traz a vida espiritual novamente. Ele traz a reconexão com o Senhor. E nós precisamos ter consciência disso. Outro versículo, né? Que fala sobre a reconciliação, o caminho. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo, ele mostra que Deus mostrou o seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse versículo, ele nos mostra a paternidade do Pai, o cuidado do Pai, o resgate do Pai, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos, quando nós nem sabíamos o que era pecado, né? Esse versículo, ele é uma revelação da graça de Deus, que Deus se aproxima de nós primeiro, mesmo quando nós somos indignos, mesmo quando ainda nós não entendemos nada, o Senhor fez esse plano para nós.
né? Essa mensagem de amor, ela é incondicional e ela toca os nossos corações, pois ela revela que Deus nos aceitou antes mesmo de sermos transformadas. Uau, que verdade impactante. E aí, depois do caminho da reconciliação, né, que é através de Jesus, é só por causa dele. Tem o versículo também, né, que fala lá em 1 João, que fala, pois todos, em 1 João não, em João 1,12, que fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu santo nome. Então, os filhos são aqueles que creram. Os filhos são aqueles que chamaram Jesus para morar em suas vidas e teve a adoção do Senhor, a paternidade do Senhor, né? Lá em 2 Coríntios 5,17, revela a nova identidade, né, que nós temos. Por isso nós evangelizamos, por isso nós falamos de Jesus. Assim, em 2 Coríntios 5,17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uau! Quando eu vim para Jesus, que eu entendi isso daqui, eu entrei meio que em crise de identidade, porque eu falei, meu Deus, eu não sei nada de Jesus, eu não sei como que ele quer que eu viva. Eu não sei como que ele quer que eu me comporte. Porque tudo agora é novo. Eu preciso ter essa nova identidade. E isso me motivou tanto a estudar a palavra. Isso me motivou tanto a me empenhar em estudar a palavra para eu saber quem eu era. Quem eu iria me tornar. Porque tudo se fez novo na minha vida. Uau, aquela forma que eu pensava antes não é a forma que Cristo queria que eu pensasse. Aquela forma que eu agia antes não é a forma que Cristo quer que eu haja. Aquela forma que eu me comportava antes não é a forma que Cristo quer que eu me comporte hoje. Então, isso impactou demais a minha vida. Esse tudo se fez novo, ele me fez levar a uma análise da minha vida. E essa análise, minhas irmãs, não acabou. Ela é constante. Todos os dias, eu faço essa análise na minha mente, no meu coração, nas minhas palavras, né? Nos meus relacionamentos. Então, essa palavra foi uma palavra que ela gera impacto na minha vida todos os dias, porque é uma análise constante. Tem áreas da minha vida que eu identifico que ainda tá na velha natureza, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, meu temperamento é colérico, né? E muitas vezes eu me pego, né? Naquela velha natureza, não tendo o tempero do Espírito Santo, né? Quantas vezes alguém fala alguma coisa que eu discordo, que eu na hora já vem aquele impulso de eu responder aquela pessoa assim. Mas aí o Espírito Santo fala, calma, 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 cale-se, cale-se, cale-se. Aí o Espírito Santo fala pra mim, qual é a pergunta-chave, Angelita? Aí eu falo, como Jesus agiria nessa situação? E aí ali eu vou me acalmando e aí o Espírito Santo vai me conduzindo. Então essa é uma ótima estratégia para você que é impulsiva, para você que não tem ainda domínio próprio, para você que ainda está nesse processo de transformação. Melhor remédio é o silêncio. Segunda coisa, respirar. Terceira coisa, perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que Jesus faria nessa situação? E, embaixadoras, vocês podem fazer essa experiência. Vocês vão ficar impactadas para vocês verem como Deus direciona e como o Espírito Santo nos faz escolher os melhores caminhos. Façam esse teste e depois vocês vêm aqui e me contem. Então, para a gente concluir, nós temos um chamado, a nossa responsabilidade e missão, né? Nós temos um ministério. Olha, lá em 2 Coríntios 5:20 diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Paulo está ensinando aqui que agora nós somos representantes de Cristo e temos a responsabilidade de falar dele e falar por ele. Nós somos representantes dele aqui na terra. Esse papel de embaixadores significa que carregamos a mensagem de Deus para o mundo. Nós precisamos falar essa mensagem para o mundo. Então, evangelizar não é um favor que fazemos, mas é uma obrigação como discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos os representantes dele aqui nessa terra. Nós fomos chamados para ser luz, para ser o sal, para testemunhar da reconciliação. Amém? Então, nós vimos aqui, né, os pontos essenciais para nós evangelizarmos, que é falar da condição humana, que todo mundo pecou, que todos estão separados de Deus e que a humanidade precisa de Jesus, né? Nós vimos Romanos 3:23 e Isaías 59, onde fala que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Mas, Angelita, então depois que eu sou salva, e depois que eu chamo Jesus para morar na minha vida, então eu não peco mais? Não, eu peco todos os dias. Mas agora o meu pecado, ele está em processo de transformação, ele está em processo de desenvolvimento, de abandono. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou estudando a palavra, que eu vejo, nós estamos mencionando bastante aqui o pecado da murmuração, lembra? O pecado da murmuração. Ah, tudo eu murmuro, tudo eu reclamo, tudo eu critico, tudo eu fico falando. Então, a murmuração, nós descobrimos que ela é pecado por quê? Porque a Bíblia fala que ela é um pecado. E a Bíblia fala que, além dela ser um pecado, esse hábito de murmurar traz um anjo destruidor para dentro do nosso lar. Uau! Então, por isso que eu vejo que quanto mais eu reclamo, mais as coisas pioram. Por isso que quanto mais eu vejo que mais eu critico o meu marido, mais ele fica pior. Quanto mais eu critico o meu filho, mais ele fica pior. Quanto mais eu reclamo sobre a situação financeira da minha vida, mais ela fica pior. Por quê? Porque é esse anjo destruidor que a gente fica trazendo para dentro do nosso lar. Mas nós vimos também lá em 1 Tessalonicenses 5,18 que fala assim, qual é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Em tudo dai graças. Seja grato, seja grata. Ai, Angelita, mas eu vou ser grata porque meu marido é bagunceiro? Não, não é ser grata porque seu marido é bagunceiro, mas é ser grata porque ele fez aquela bagunça e você tem ali a oportunidade de orar pela vida dele para que ele seja mais organizado, para que ele seja um homem, que o Senhor alcance a mente dele, o coração dele, para que ele seja um homem, um sacerdote que ocupe o lugar dele no seu lar, para que você também tenha a oportunidade de desenvolver ali o seu ministério de intercessão, né? O seu ministério de edificadora do seu lar. É para isso que você está passando por essa provação, minha irmã. Não é para você ficar murmurando e criticando o seu marido, colocando demônios destruidores em cima da vida dele. Isso é aplicar a palavra. É conhecer a palavra e aplicar a palavra. Porque não adianta nada eu saber que a murmuração, ela é um pecado. Não adianta nada eu saber que eu tô trazendo um anjo destruidor, sendo que eu não aplico isso. Aquela desobediência do teu filho é uma oportunidade de você sentar com ele, tirar um tempo ali de qualidade e ensinar os seus princípios e valores para ele. Mas não é os seus que você tem que ensinar, você tem que ensinar os princípios e valores da palavra. Porque é a palavra que vai proteger ele e ela. Você consegue perceber a sua responsabilidade de reconciliar, desse ministério de reconciliação? É profundo, minhas irmãs. E isso vai trazer algo profundo para as nossas vidas. Ai, Angelita, mas é muito difícil educar um filho hoje. Ele fica olhando a internet, ele aprende tantas coisas. Minha irmã, se você deixa o seu filho olhar a internet sem a sua supervisão, sem um limite de tempo, eu sinto muito em te dizer que você está entregando o teu filho na mão de Satanás. Você está sacrificando o teu filho na mão de Satanás. Você está dando o teu filho para Satanás educar. Então, tire isso.
Não dê celular pro teu filho. Ensine teu filho a brincar. Ensine teu filho a correr. Ensine teu filho a subir numa árvore, pular, ter energia, andar de bicicleta. Passe tempo de qualidade com teu filho. Não terceirize a responsabilidade que você tem de educar eles na palavra de Deus. Não terceirize para o Satanás. Porque o Satanás ele pode colocar muitas coisas na mente do teu filho ali através da internet. Ele pode colocar coisas terríveis. Ele coloca o pecado da pornografia. Porque todo momento que o seu filho está ali rolando na terra, aparece ali uma mulher pelada, um homem pelado, uma mulher e um homem com um homem se beijando, uma mulher com mulher se beijando e você nem vê, porque isso é propaganda. Então assuma, mulher, hoje a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Nós falamos também da justiça e da ira de Deus, né? Onde nós vimos que a ira de Deus... Na verdade, esse resumo que eu estou fazendo agora, nós falamos ontem, que Romanos 1,18 fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 5,12 também fala, pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens. Aí nós falamos também do sacrifício de Cristo, da obra redentora de Jesus que nos reconcilia. O versículo chave para isso também é João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 também diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós também falamos da nova identidade, do propósito, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Lá em Mateus também 28, 19 e 20, fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos, né? E nós temos também o convite e a resposta à salvação. Lá em Romanos 10, 9 e 10, fala assim, se com tua boca confessares os seus pecados, você será salvo. Atos 2,38 também fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Embaixadoras, eu acho que tem bastante coisa aqui ainda para a gente ver. Eu acho que seria ainda bom a gente ainda amanhã falar ainda, tem vários versículos que fala, né, sobre o problema da humanidade, que fala sobre a ira de Deus, né, que fala sobre o ministério da reconciliação, que fala sobre o caminho da salvação e que fala sobre a responsabilidade, né, após a nossa salvação. Se vocês quiserem, eu ainda posso amanhã, né, a gente falar mais um pouco sobre isso, para vocês serem capacitadas, de fato, né, a colocar em prática a palavra, né? As meninas sempre falam que quando a gente fala de exemplos, a gente entende melhor a mensagem, né? Então, daqui a pouco eu vou ler aqui. Então, vamos orar encerrando, né, esse estudo, para que a gente possa realmente internalizar isso. Tem tantas coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por todas essas mulheres que estão se dedicando aqui em aprender do Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender com o Senhor e de colocar em prática a sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos ensina, porque o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito traz entendimento. Obrigada, Jesus, porque o Seu sacrifício foi eficaz e hoje nós podemos ter esse acesso ao Pai. Hoje nós podemos ter essa capacitação do Espírito Santo. Nós somos gratas, muito gratas ao Senhor. Obrigado por cada mulher que tem se posicionado. Obrigado por cada mulher que tem vindo por Emagreça com a Bíblia, que tem cuidado da sua saúde, que tem entendido, Pai, esse posicionamento para o cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor, nós somos morada de Deus e nós
muitas vezes, nós comemos as nossas emoções. Mas, Pai, quando o Senhor nos revela, quando o Senhor nos ensina, nós começamos a desenvolver o equilíbrio, nós começamos a desenvolver a consciência e tudo na nossa vida vai sendo transformado de glória em glória para a tua glória e para o teu louvor. Pai, visita cada família por cada mulher aqui representada. Pai, guarda nossos filhos das ações do maligno, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda os nossos esposos, guarda a nossa vida. Pai, nos ajuda a nos posicionar a cada dia, nos ajuda a ser mulheres fortes e firmes diante da tua presença. Não nos deixa trocar, Senhor, esses momentos de estudo por nada deste mundo, porque aqui nós estamos buscando a fonte que é o Senhor. Pai, nos ajuda, livra-nos de todo intento do maligno, livra de todas as tentações, porque nós também já aprendemos aqui que Ele nos conhece, abaixo do Senhor Ele nos conhece mais do que nós mesmas. Então, Pai, quando Ele nos tentar pela concupiscência da nossa carne, nos ajuda a vencer, nos ajuda, Pai, a ser firmes, em querer Te agradar, em querer adorar o Teu santo nome, em querer testemunhar a Tua graça sobre as nossas vidas, essa graça que nos alcançou, que nos salvou, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito e há de fazer ainda por nós. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse ministério da reconciliação, onde nós temos nas nossas mãos, Pai, essa palavra tão preciosa que nós podemos levar para as pessoas. Pai, obrigado por esse estudo. Abençoa as mulheres que estão no Brasil, que é noite, abençoa nós que estamos aqui no Japão, que é dia. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, continua nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Eu quero saber se o Davi preparou o louvor. Sim. Então vamos agora. Eu vou